todos, de todas as dimensões da vida. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui na casa, participando, como convidado, mas eu já não me sinto mais convidado. Sinto-me em casa. Como disse ali a conversa, você voltou, eu falei, eu convido para casa toda, não tem como. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso aqui. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 5, Lei de Conservação, perguntas 702 a 7010, instinto de conservação e meios de conservação. Você está me ouvindo bem aí atrás? Tá? Lei de conservação. Um microfone sem fio para cá, Nós sabemos que é necessário conservar alguma coisa. Ao chegar aqui, eu estava auxiliando o Zé Luiz. Zé Luiz está aqui. Eu que estava. Eu estava auxiliando o Zé Luiz a montar aqui o nosso sistema de projeção. E estava tudo bem conservado, está tudo bem conservado, na caixinha, na guardadinha, plástico, isopor. É preciso conservar para poder usar. Né? Se imagina, a gente chega e não está nada no lugar, está tudo bagunçado. A gente vai procurar, encontra. Extensão nova, O que fez uma aconteceu extensão foi um detalhe nova. técnico e a gente levou um tempinho a mais para entender a máquina. A máquina estava falando com a gente, mas a gente não conseguia entender a máquina. Aí, no finalzinho, chega a Bruna e resolve. E o Rodrigo também. Uma força-tarefa. Força-tarefa. Chegou. Então, é tudo. Está tudo na lei, gente. Ó, tudo na lei de conservação. Então, é importante conservar o material e o espiritual. Pensamentos, sentimentos, gostos, tudo. Conserva tudo. Vamos lá? Então, a primeira questão que a gente vai falar aqui, do instinto de conservação, a pergunta feita: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Olha só que interessante, senhores. Ele fala instinto. Não está falando de raciocínio, de pensamento, nada disso. É instinto. Então nós sabemos que o instinto, ele não está movido pelo raciocínio e pela razão. É instinto. E ele pergunta se é lei da natureza. É uma lei divina? Resposta: sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos. Olha outra coisa interessante aqui. Todos os seres vivos. Ele não está falando dado aos humanos, aos seres humanos, aqueles que pensam, mas todos aqueles que têm um instinto. É dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência que possuam. Aqui, ele traz inteligência em confronto com instinto. Em alguns, o instinto de conservação se manifesta de forma puramente mecânica. Em outros, é exercido com o uso do raciocínio. Então, a gente vê justamente aqui a separação dos gêneros, não é? Lembrando que ele fala que o instinto de conservação é uma lei natural, que alcança a todos, não importa. Às vezes eu aprendi esse negócio aqui, tá? É natural. Isso acontece com você? Acontece. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Vem, passa aqui, escreve. Então, olha só, inteligência e instinto são duas coisas parecidas, mas não são iguais. Veja aqui, o instinto de conservação se manifesta de forma mecânica. Aonde? No ser humano? Também. Quantas vezes a gente age por instinto? Quantas vezes? Você tem aqui um fogão, um fogo. Se você aproxima a sua mão sem querer, você tira imediatamente. Você não raciocinou, não pensou, isso é um reflexo, é instintivo. Você tira a mão dali. Aqui. Em outros exercícios, com o uso do raciocínio. A gente, vou trazer de volta aqui o nosso amigo Zé Luiz, a gente está usando o raciocínio
para tentar entender o instinto dessa máquina. Né? Então a gente usava a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a gente estava pensando, será que não é isso, será que não é aquilo? Vê a tomada, será que está, será que não está? Nós utilizávamos a inteligência. Não era de forma mecânica, não era instintivo, era algo elaborado. Nós precisávamos de uma resposta, nós precisávamos alcançar um objetivo. Enfim, para isso nós utilizamos o quê? A inteligência. Tá? Agora, olha que coisa interessante, ele fala assim, inteligência que possua em qualquer grau, seja qual grau for. Então, dentro da escala de seres vivos, nós temos graus de percepção diferentes. E a inteligência, ela vai se desenvolvendo ao longo da caminhada evolutiva, certo? Nós temos seres microscópicos que agem instintivamente, pela tentativa e pelo erro, eles vão desenvolvendo um processo de percepção do que é bom e do que é ruim, do que pode ser favorável e do que não pode. Ao longo do processo evolutivo, então, essa inteligência aqui, ó, esse grau de inteligência, ele vai se aprimorando. Lembrando que o instinto, como uma lei na natureza, está presente em todos os graus, todos. Agora, a inteligência, ela começa a se desenvolver como uma pequena fagulha e vai ao longo. Para nós que estamos na escala humana, nós ainda não estamos no máximo da nossa inteligência. Basta olhar para o nosso planetinho, né? Não estamos. Mas ao alcançar patamares mais altos, ao alcançarmos a angelitude, a gente vai ter um nível máximo de inteligência, ainda com alguma coisa instintiva. À medida que um cresce, o outro desaparece, entre aspas, diminui a sua ação. Certo? Se bem que, no momento que a gente está, por diversas vezes nós deixamos a inteligência de lado e utilizamos o instinto meramente animal. Não é? Nós reagimos. Se o não pensa. Não pensa por quê? Porque está agindo como instintivamente. Aí depois a pessoa, caramba, como é que eu fiz isso? Como eu fui capaz de falar aquilo? Porque no auge da sua certeza, no auge do seu saber que foi, digamos assim, confrontado, a pessoa deixa de ser um ser com um grau de inteligência mais alto e passa a usar o instinto de forma simples, destrutiva e nociva e às vezes abusiva e vai por aí. Tá? Lembrando que o nosso estudo aqui ele é participativo. Todos nós estamos estudando juntos. Tá? Qualquer acréscimo, decréscimo, concordo, visão, pode fazer que a gente vai junto. Próximo. Na questão 703, é o seguinte: porque Deus concedeu o instinto de conservação a todos os seres vivos. Para todos, não tem diferença. Todas as criaturas têm o instinto de conservação. Por exemplo, é muito comum a gente ver cachorro criado na rua. Você já viu o cachorro parado no sinal? É incrível, eu acho incrível. Eu já vi um atravessando um viaduto, eu fiquei assim, ó. A gente olha assim, pô, mas esse bicho é seu instinto. Não, antigamente a gente falava que não era animal racional, né? Era o racional e o irracional. Aí você vê o bicho, ele aprende aquilo, como é possível? Porque essa inteligência, tá na prática. Aquela inteligência no grau, ela vai evoluindo. E a convivência, a vivência, a experiência no dia a dia faz com que aquele ser que aparentemente é só instinto tenha um processo de raciocínio. É interessante isso. Às vezes a pessoa, o cachorro vai parar, ele para ali, a pessoa para do lado.
o cachorro vai passar ela, vamos esperar o sal deixar, tem um diálogo lá de fora, assim. É uma coisa assim fabulosa. Quem tem gato sabe, né? Gato em casa, o gato só não pega a chave de casa e faz tudo em casa porque ele respeita você. Só por isso. Porque quem manda na casa é o gato. Tá certo? Isso aí não tem nem o que discutir. Então, vamos lá. Todos têm, todos, foi concedido a todos o instinto de conservação. Por quê? Porque todos devem contribuir com os objetivos da providência, para que os objetivos da providência sejam cumpridos. Mas como assim? Vai contribuir de que jeito? Evoluindo? Hã? Evoluindo seria? Pode ser evoluindo, interagindo com os outros. Lembra? Cada criatura, cada criatura colabora com a potência. Né? Então, você vê, por exemplo, as plantas, as árvores. A árvore fica lá paradona, né? Na dela. Se você não mexer com ela, chegar com uma serra destruindo tudo, ela vai ficar ali 100, 200 anos. De que maneira ela colabora? Lembra? Todo mundo, todos devem contribuir com os objetivos da providência. Todos. Então ela absorve determinado tipo de gás, libera um outro tipo de gás, tem plantas que trabalham com a terra, trocando nitrogênio com não sei o quê, tem todo um processo. A nossa sombrinha no dia calorento. 70 graus, 40 graus, não tem. Então quando você encontra uma sombra, uma árvore amiga, quando você chega ali, ela até sorri para você, você não viu, mas ela pode chegar e tal, feliz da vida, porque está contribuindo com os objetivos. Verdade. Sabe? Além dos frutos e tal, já foi possível extrair madeira muita para construir as moradias. A gente perdeu a mão, continua, sabe? Houve um momento que isso era importante, mas hoje mais ganância, mais lucro, é outra coisa. Sim. Né? Mas é importante isso. Então, em todos os setores, eu peguei a planta, porque a planta, a gente fala, é uma planta. Mas você já viu gente que começa com planta e a planta se desenvolve? Sim. Não me deixa mentir só. Tem experiência disso. Se você falar coisas boas para a planta, ela fica bonita. Se você falar coisas ruins, ela fica murcha. Entendeu? Então, todo mundo contribui. Todo mundo. É. Então, na natureza, a criatura, ou as criaturas, Deus aqui, não faz nada em vão. Não tem coisa que não seja útil dentro da natureza a partir do Criador. O que acontece é que a grande maioria de nós não tem a menor noção da importância daquele ser, daquela criatura, contribuindo com a providência do Criador. Então, tem no seu lugar. Vamos lá. Foi por isso que Deus deu aos seres vivos a necessidade de viver. Veja, é uma necessidade, é necessário. Mesmo para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa de auxiliar a providência. Todos nós temos uma tarefa a cumprir. E é necessário fazer isso vivendo, atuando, agindo, colaborando, participando. A vida material é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Todos sentem esse instinto de conservação e muitos nem se percebem. Foi o que eu falei da reação imediata aqui, né? Uma contrariedade qualquer, a pessoa se irrita e acha que está certa e ela acha, sem perceber, como está participando da história. Então veja, a necessidade de viver, ela é imperiosa. Falando da gente, dos seres humanos, nenhum de nós está aqui a passeio, ninguém veio de férias. O planeta é lindo, belíssimo planeta. É que a gente usa mal, a gente não sabe usar. Se pegássemos as milhas e trabalhássemos por esse planeta, ele é muito lindo. Sabe? E lembrando que é um planeta de provas e expiações. Esse mesmo planeta que nos abriga, como casa planetária, é também uma escola, que é também um hospital, que é também uma prisão. Então, imaginando uma prisão como essa, azul, verde, mar, montanha, tudo.
Né? Agora, amplia um pouco mais o nosso pensamento. A aula de expiações. Imagina o da regeneração, como é que será? Consegue ir mais além? Ir mais além? Né? A gente não consegue. A gente tem só uma amostra pequena, porque nós somos levados a contribuir com a providência. E para isso é necessário que a gente exerça o nosso direito natural de viver. A vida é um direito natural, é uma lei. E a gente precisa fazer isso de uma forma que seja útil para todos, inclusive para nós. E aqui, ó, todos sentem esse instinto de conservação e muitos nem se percebem isso. Você age ao sabor das ondas. Um pânico. Falar um pânico, mas o pânico também contribui. Você está ali ao sabor das ondas. Parece uma coisa que não tem sentido. Mas naquele vai e vem ali, existem outros organismos, micro-organismos que interagem ali, a gente não percebe. Existe uma interação com a temperatura, uma interação com a salinidade, uma interação com tudo. E a gente não está vendo aquele sistema, porque a gente só vê o nosso. Vai. Questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, lembra que era necessário viver, uma necessidade, é preciso mais que navegar, tá? Sempre lhe forneceu os meios, que lhe atendesse essa necessidade. Deus sempre forneceu os meios para que o homem atendesse a sua necessidade de viver, ou deixou ele na mão? Deixou ela. Volta lá alguns anos, quando nós não tínhamos casa, não tínhamos carro, não tínhamos nada, estávamos ali na natureza, cavernas, sabe, caçando, jogando, vamos para cá, vamos para lá, rivalidade aqui, um instinto muito mais presente que a racionalidade. Reprimido não. Deus, dando ao homem necessidade de viver, sempre forneceu os meios para que atendesse essa necessidade? Resposta: sim. Desde o início. Desde o início. Não houve um momento sequer que essa filharada, que essa natureza ficasse abandonada. Um momento sequer. É a nossa percepção ainda pequena, ainda muito humilde, que vê situações passadas como abandono. Não é isso. A minha resposta: sim. E se o homem não nos encontra, é porque ele não nos compreende. Nossa limitação sempre. Tá? Então, é necessário viver, necessário viver e compreender o porquê vive. O porquê está ali, qual o papel que está exercendo ali. Pode passar? Não. Ah, tá. Tá? Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe também os meios para isso. Verdade. Sim. Certo? Olha só. Você vai viajar para tal lugar. Ah, mas eu não sei. Como é que eu chego? Está aqui o mapa. Vai. Verdade. Ah, mas como é que o meio de transporte é esse? Vai. O que eu vou fazer? Não, aqui, ó, desse ponto vai ter uma parada, você vai comer, vai se alimentar, tal. Tem todo um processo, tem um roteiro. Se nós somos capazes de direcionar para onde nós vamos, com situações ou pontos de parada, para que nós possamos suprir a nossa necessidade de estar sobrevivendo, nós, imagine o Criador. Verdade. Dá uma olhada no planetinha. A única coisa que vem de fora do planetinha é a luz solar. O resto é tudo aqui. Tudo. Então, nós temos tudo. Não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios para isso. Colocou tudo aqui. Toma, meu filho. Ainda vou botar uma lâmpada aqui, uma luz para alegrar o seu dia. Você vai poder ir à praia, vai poder isso aqui e tal, mas de vez em quando vai chover. Vai esfriar um pouquinho também. Então temos tudo. Verdade. Tudo. O que nos
impede como usuários aproveitar dessas maravilhas? A ignorância. Exatamente. A ignorância. Isso. O desconhecimento de quem na realidade nós somos. O desconhecimento e o não entendimento da paternidade que nós temos. Se todo mundo aqui pedir um exame de DNA, vai dar paternidade, vai dar o quê? Deus. Certo? Nem precisa de um ratinho. É fato. Então essa ignorância, junto com o falso saber, um orgulho, porque a criatura, quando chega num determinado patamar de estudo, de conhecimento, ela acha que sabe de tudo. Certo? Mas ela está submetida às mesmas necessidades de todo mundo. Deu ao homem a necessidade de ver todos. Não existe diferença. O que talvez exista é o tempo e o aproveitamento de todas as possibilidades de aprendizado. Por isso, o processo reencarnatório é uma bênção. A gente vai, volta, aprende, vai, volta, está melhorando. Está melhorando, não tenhamos pressa, tá? Aqui, ó. Assim, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Todos. Porque só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. Mais lá na frente tem lá um. Acho que é nessa também. Mas umas questões mais à frente, o necessário é o supérfluo. Então, veja. Aí as pessoas às vezes falam assim: puxa, mas a terra não produz. Ela já está esgotada. A gente não consegue mais isso, a gente não consegue mais aquilo. Se você ficar acompanhando, se você ficar acompanhando as notícias do agro, você vai achar que realmente não tem mais lugar nenhum para fazer nada. Não é? Mas não é isso. Não é verdade. Basta, aqui no Rio de Janeiro mesmo, se anda um pouquinho para o norte ou para o sul, você vai ver uma extensão de terra que não tem quê. Certo? Se em outros países, com uma diferença de temperatura, clima, um monte de coisa diferente do nosso, as pessoas lá conseguem plantar, conseguem produzir. Com clima extremo às vezes, né? Acontece também, às vezes, você está doente, nasceu uma planta no seu quintal que cura a sua doença, e você, por ignorância, não sabe que aquilo ali foi colocado ali para você curar, porque você não sabe. Simplesmente não sabe. Então, olha só, menino. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar os meios para isso. A planta, o remédio. Quem tem gato, cachorro, já viu, às vezes, o gato ou o cachorro comer uma determinada planta? Você nem sabe o que é aquilo. Verdade. Nem sabe. Ele vai lá, come, daqui a pouco ele faz externa, tudo, e ele fica bom. Como é que ele sabe disso? O instinto dele. De longe. Aí tem que prestar atenção nisso, na natureza. Essa sincronicidade do universo com essa lei da conservação. Eu acho que a gente está meio desconectado, digo os seres humanos desconectados, né? Os animais ainda têm essa conexão forte. A gente fica conectado só no eu, né? Eu isso, eu aquilo, eu posso, Sim. eu faço, eu consigo. Não nós. Reparou? A gente está na mesma casa planetária. Não tem como sair daqui. A gente está em cômodos diferentes. Mas a casa é a mesma. Verdade. Certo? Então é cuidar dos cômodos e da casa planetária. Tem tudo. Eu disse aqui que a única coisa que vinha de fora era o solar. O resto está aqui. Os meios, ó, estão todos aqui, ó. Também deu os meios para isso. Aí faz a terra produzir e fornecer o necessário. Sabe, mas com o desenvolvimento natural da coisa, aconteceu que alguém entendeu que era necessário acumular somente para si. Aí começou a disseminar a coisa. Né? Você tem um sistema planetário, um planeta, uma casa planetária, que tem tudo que produz, tudo pode produzir, tudo e fornecer a todos. Ah, são 8 milhões, não importa. Estou falando só de seres humanos, tá? A todos, não importa, ela tem condição de fornecer o suficiente necessário para todo mundo.
Mas aí a ideia distorcida do que é meu e do que é nosso faz com que uma minoria acumule em detrimento de outras Sim. minorias. Mas isso é um processo passageiro. Né? Aqui eu posso falar que nós estamos em processo de transição. A Terra vem passando processo de transição há 4,5 bilhões de anos. Ela vem progredindo, ela vem evoluindo. Não é mesmo? Né? Lá na época dos dinossauros, com Fred Flintstone e tudo, deixa eu te perguntar um negócio. Por que o Fred Flintstone comemorava o Natal? Já pensou nisso? Nunca Ele pensei. antes de Cristo. Como é que ele comemorava? Mas isso é só um detalhe. Tá? Então, tudo sempre o necessário para todos. Então a gente precisa desenvolver esse pensamento, esse raciocínio. Utilizar a inteligência que já nos é razoavelmente boa e olhar para a nossa casa planetária. Consertar, reparar, refazer o que precisa ser feito. Quantos rios poluídos? Você vai à Barra de vez em quando, né? Tem as lagoas da Barra? Cara, lamentável. Até Grumari agora está ficando poluído. Ai. Quer ver um outro que eu fico olhando assim? Rodrigo de Freitas. Em qualquer lugar do mundo, aquela lagoa ali, assim, um troço espetacular. Sabe, as pessoas iam aproveitar e tal. E assim, um troço espetacular não virou.